o dia de Pentecostes e tudo que aconteceu. Vamos estudar junto? Oi, meu nome é Elida, bem-vindo ao meu canal. Nesse canal nós falamos de Bíblia, teologia e vida cristã. Muito bem-vindo. Bom, eu gosto sempre de começar nossos estudos com uma oração. Vamos orar? Senhor, eu quero te louvar, quero te agradecer, te exaltar. Senhor, obrigada por esse momento de estudo. Obrigada, Senhor, por essa pessoa que está ouvindo, que está vendo esse vídeo. Senhor, fala no nosso coração, que a Tua palavra frutifique em nosso coração, Senhor, e produza bons frutos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Cristo. Amém? Amém? Vamos lá então, o dia de Pentecostes finalmente aconteceu e o que é isso? Vamos entender esse Atos 2 aí. O dia de Pentecostes era uma festa que acontecia em Jerusalém todo ano, era conhecida como Festa das Semanas, ou a segunda festa anual de colheita. Então, essa festa ela já acontecia e por conta da helenização ela vai ganhar esse nome de Pentecostes, tá? Que era o 50º, penta bem disso, né? 50º dia após o final de semana de preparação da Páscoa. E aí temos essa festa de Pentecostes que já acontecia naturalmente. E embora muitas pessoas pensem, né, que o Pentecostes é só com muitas aspas, ok? A descida do Espírito Santo, mas já era uma festa. Só que Deus reservou esse dia para ser o dia que o Espírito Santo seria, né, vindo ali até os apóstolos e a partir daí eles seriam sobrenaturalmente capacitados. Ok, então nós tínhamos essa festa que já acontecia e aí você já pode pegar um gancho do capítulo 1, porque nós lemos no capítulo 1 que Jesus ficou na terra com os discípulos após a ressurreição 40 dias. E se a festa acontece 50 dias depois, você tem que o tempo entre a ascensão de Jesus e o dia do Pentecostes é menos de 10 dias, né? Cerca de 10 dias. Porque a gente vai ter essa questão da ressurreição, o dia exato, né? A hora exata. Então você tem um período ali de cerca de 10 dias, podemos colocar um pouco antes, um pouco depois, mas acredito que antes, pouco antes de 10 dias, que eles ficaram ali esperando após a ascensão de Jesus até o dia de Pentecostes. E estavam todos reunidos. Quem era esse todos? Podemos também entender pelo capítulo 1, onde fala que tinham 120 reunidos ali. Né? Algumas pessoas vão falar que só veio sobre os apóstolos, mas aí é uma discussão infinita que nós podemos entrar aqui, mas não convém, ok? E eles estavam ali, foram reunidos e foram cheios do Espírito Santo. E nós temos no capítulo 2 justamente começando dessa forma, porque fala assim, do capítulo 2, versículo 2, de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Então aí a gente já pode desmembrar esse versículo, por quê? Fala como veio do céu um som como de um vento impetuoso. Então perceba, não está falando que veio um vento, aqui ele está usando uma metáfora, uma comparação. Veio um som e esse som se parecia como de um vento. E é muito comum você ver também na Bíblia essa comparação do Espírito como um vento, como uma brisa. Mas aqui você vê realmente um vento impetuoso. Se antes era uma brisa suave, né, que vinha, agora vem como um vento impetuoso. Isso significa poder, isso significa intensidade. Então, demonstra para nós também a intensidade desse evento. E encheu toda a casa que estavam assentados. Alguns chegam a falar que essa casa era a casa de Maria, mãe de João Marcos. Mas nós não sabemos, ok? E ali, alguns chegam a falar também que ali fazia parte desse cenáculo. O cenáculo que vai retratar no capítulo 1 era um local que eles serviam, né? Uma comida, alguma coisa do tipo. Era tipo um cômodo que era grande, esse cômodo, que se faziam as refeições. Por exemplo, a última Santa Ceia de Jesus foi no cenáculo, ok? E aí você tem esse gancho, porque quando você vê o final do capítulo 2, você vê que 3.000 pessoas foram batizadas. E aí você pensa, poxa, esse cenáculo devia ser muito grande, a ponto de 3.000 pessoas, né? Mas alguns chegam a falar que esse cenáculo, né, que esse cômodo que fazia parte da casa, ou esse local cenáculo, vou ver se eu deixo uma foto para vocês aqui do que é o cenáculo, ele ficava perto do templo. E ali os judeus que estavam ali, porque como era uma festa, os judeus, para comemorar a sua tradição, para manter a sua tradição, eles vinham de todos os lugares do mundo. Os judeus que moravam em Jerusalém, os judeus ao redor do mundo estavam em Jerusalém para comemorar a festa. Era a tradição deles, tá? E eles seguiam isso muito à risca. Então, imagina agora, tá tendo a festa anual deles lá, e agora acontece esse episódio do Espírito Santo, tá? Por isso que você vai ver também, mais pra frente, você vai ver falando várias pessoas ao redor do mundo. Vai falar pessoas do Egito, pessoas lá de baixo, quando você pega o mapa, você vê que são pessoas de todas as áreas. E é lindo você ver isso. Por quê?
porque eu sei que você gosta de pular genealogia, gosta de pular nome de cidades, eu não julgo, eu já fui muito assim também, mas é interessante você ver esses nomes dessas cidades, porque você vê o seguinte, o Espírito Santo veio, desceu sobre eles, Pedro prega, né, vão ser 3.000 convertidos ali, só que essa galera vai acabar a festa e eles vão voltar para casa. Só que a semente do evangelho voltou junto com eles para casa. Então, onde essas pessoas voltaram para casa foram sementes do evangelho que foram plantadas. Então, foram 3.000 vidas, as que estavam em Jerusalém e ao redor do mundo. E embora Lucas ele trace, né, a rota do evangelho até chegar em Roma, nós temos que ao mesmo tempo também estava chegando em todos os lugares ao redor do mundo. Até Roma mesmo, por exemplo, você vai ver que no evento do Pentecostes, tinha pessoas vindo de Roma. Então, essa galera vai voltar para casa. Volta o evangelho. Então, quando Paulo escreve para a igreja de Roma, que ele não fundou, então você percebe que talvez foram esses judeus aqui que voltaram lá para Roma e realmente fundaram a igreja. Entende? Percebe essa questão? Então, você vê que realmente há um espalhar do evangelho. Então, o que Deus faz é incrível aqui. E eles estavam aqui, e continuando, você vai ver no 3, ó. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então aqui existe esse episódio, e não vou entrar em 1 Coríntios, onde fala das línguas, né? Mas aqui é claramente linguagens, tá? Aqui estamos falando de outros idiomas. Tanto que línguas aqui pode ser traduzido como idiomas. Então aqui são os apóstolos falando nos vários idiomas. Por quê? Porque tinham pessoas ao redor do mundo lá. Então esses judeus, embora falassem a língua ali dos judeus, eles também moravam em outro lugar do mundo. Então eles também sabiam, por exemplo, que em Roma tinha uma linguagem específica. Talvez lá para Cilícia, para Tarso, tinha outro idioma específico daquela região. Então imagina agora, eles estão em Jerusalém falando a língua dos judeus, mas do nada começam a ouvir pessoas falando na língua que é lá natural da cidade deles. Então eles ficam maravilhados. Como pode? Entende? Então é esse evento que está acontecendo aqui. Beleza? E aí você vai ver que as pessoas elas ficam maravilhadas com aquilo. E elas começam, algumas não entendem, algumas começam a debochar e falam: ah, esses homens estão bêbados. E novamente você vê Pedro se levantando. É muito lindo isso. Você vê Pedro novamente como esse porta-voz. E eles falam: homens, são nem 9 horas da manhã. É claro que a gente não estaria bêbado. E por que Pedro fala isso? Primeiro, porque eles realmente, de fato, não estavam bêbados. Mas segundo, porque essa parte ali do Pentecostes exigia também deles um certo preparo. Nesse momento, eles não estariam bêbados. Eles não estariam bêbados às 9 horas da manhã naturalmente. Muito menos no evento de festa. Então isso não faria sentido para um judeu de respeito. E aí justamente Pedro fala: a gente não estaria isso naturalmente. Então agora com esse evento e ainda mais com a descida do Espírito Santo, é claro que nós não estamos, mas eu vou explicar para vocês. E é lindo porque você vê alguns discursos de Pedro em Atos e algumas pregações também, né? Discursos, pregações em Atos, e nelas você vê 3 elementos. Primeiro, Pedro sempre procura buscar responder o que está acontecendo. A primeira coisa, ele explica os eventos. Ele fala: gente, está acontecendo isso por causa disso, disso e disso. Você viu isso no capítulo, vai ver isso no capítulo 2 e vai ver em outros discursos também, por exemplo, em Cornélio e afins. Então, a primeira coisa, ele explica o que está acontecendo. Segundo, ele fala do Evangelho de Cristo, de como Cristo veio ao mundo, ele morreu, ressuscitou e existe esperança em Cristo. E o terceiro, ele convida as pessoas ao arrependimento. Se você se arrepender de todo o seu coração, né, existe esperança para a sua vida. Então, você vê esses 3 elementos na vida de Pedro e na caminhada, né, no discurso ali de Pedro. E ele fala isso. E uma coisa também interessante sobre o discurso de Pedro, que ele vai fazer 2 coisas que eu quero falar. Primeiro, ele vai citar a profecia de Joel. Lembra que falamos isso no capítulo 1? A visão, a percepção dos apóstolos em relação ao Antigo Testamento, eles pegam todo o Antigo Testamento e passam por Jesus. Então, agora ele analisa a profecia de Joel com os olhos, olha, isso aqui se cumpriu em Cristo. Então, ele fala sobre, nos últimos dias derramarei do meu Espírito, e ele continua falando sobre essa profecia, só que existe um elemento dessa profecia que mostra que ela não se cumpriu em sua totalidade. Ela se cumpriu parcialmente, que é o derramamento do Espírito. Mas fala que o sol se escurecerá, a lua não dará, que o sol se transformará em trevas, capítulo 2, versículo 20. E a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então essa parte aqui da profecia está se retratando lá ao futuro, quando vai vir a volta de Cristo, quando você pega esse paralelo aqui e faz com o Apocalipse, faz com Mateus 24, né, no discurso escatológico de Cristo. Então você vai ver que cumpriu parte da profecia, mas não toda.
Então você também percebe essa expectativa dos apóstolos. Se antes no capítulo 1 já estava com a expectativa da volta de Cristo e o estabelecimento físico do reino de Deus, aqui existe ainda mais expectativa. Por quê? Opa, eu sei que em Joel agora, com a descida do Espírito, se cumpriu essa profecia até esse momento. Então falta ainda essa última parte da profecia. Então existia na comunidade cristã do primeiro século uma expectativa muito grande, por diversos motivos, da volta de Cristo acontecer naqueles dias. Imagina se a gente falasse pra ele, gente, a gente tá em 2025, tá esperando ainda. Então, como é que seria a reação deles, né? Mas existia essa expectativa neles da volta de Cristo acontecer por aqueles dias. E isso é comprovado por algumas falas, principalmente. Quando você vê que eles falam, o dia está próximo, vigiem, né? Porque existia realmente essa grande expectativa por parte da comunidade cristã da volta de Cristo ser por aqueles dias, ok? E aí também, então, esse é um elemento que eles analisam a Bíblia passando por Jesus. E o outro elemento, eu acho, a ousadia de Pedro. Nós precisamos falar sobre a ousadia de Pedro, né? E é lindo você comparar o Pedro que estava nos 4 ângulos do Evangelho com esse Pedro aqui. Aquele Pedro que fala, Jesus, eu não vou te negar, e aí logo em seguida ele nega 3 vezes e o galo canta. Aquele Pedro que uma hora fala, não, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e no momento seguinte ele fala, não, Senhor, você não vai morrer não vou deixar. E Jesus fala, para trás de mim, Satanás. Então esse Pedro muito, talvez, inconstante, né, muito intenso, mas sem a maturidade devida, e agora você vê um Pedro se levantando como líder, um Pedro maduro, né, e você entende como foi importante aquele momento que Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas? Então você vê que realmente naquele tu me amas ali, Deus estava restaurando Pedro. É muito lindo, mas não vou falar desse episódio, embora dá vontade, mas vamos focar aqui em Atos. Então, a partir disso, você vê essa ousadia de Pedro. E eu acho muito ousado porque Pedro ele fala para eles, em diversos discursos, ele fala, vocês mataram o autor da vida. Cara, isso já é uma acusação muito forte. Isso é uma acusação muito forte. Você virar pra alguém e acusar alguém de homicídio. Vocês mataram. Então, imagina agora em público, diante de mais de 1.000 pessoas, porque se 3.000 batizaram, vamos colocar que nem todo mundo batizou. Quantas pessoas não estavam ali? Então, virar para milhares de pessoas e falar, vocês mataram o autor da vida, já tem um peso muito grande. E agora, se você pensa que são judeus, pessoas que prezam muito pela questão da palavra, eles não falam de qualquer forma, eles não usam qualquer palavra, porque eles sabem o valor que tem cada palavra, eles têm muito essa questão com as palavras. Então, você virar diante de judeus e acusá-los publicamente de crime é algo, assim, muito ousado, muito ousado. E você vê que Pedro ele tem essa ousadia. E isso produz um efeito. Então, novamente, não estou falando para você ser ousado nas suas pregações. A gente faz o que Deus está mandando você fazer. Você não precisa ser ninguém, você precisa ser você mesmo, ok? Fecha esse parênteses. E ali você vê que isso produz resultado, porque as pessoas elas começam a analisar e falam... Então, o que a gente pode fazer? Né, eu fiz isso, meu Deus, misericórdia, e agora? O que eu posso fazer? E aí Pedro, né, prega ali para eles e eles aceitam Jesus e são batizados. E é lindo porque eu termino o capítulo 2 falando sobre isso. Eles estavam ali, 3.000 foram batizados, olha só comigo, 41. Então, todos que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, alguns chegam a dizer que esse evento aqui de Pentecostes foi quando inaugurou a igreja em Jerusalém. Então, temos aqui esse grande evento, 120 reunidos e 3.000 batizaram. Como é que deve ter sido essa conversão? Eu estava conversando com algumas pessoas sobre isso, porque eu gosto muito de ficar pensando sobre essas coisas e... Como é que foi a consolidação dessa galera, né? Como é que foi para cada um se tornar um cristão de fato? Porque tinham pessoas aqui que moravam longe, só estavam ali por causa da festa. Como é que eles continuaram sendo cristãos? E isso nos reflete a maturidade cristã. Eu tenho pensado muito sobre isso, o nível da nossa maturidade, porque talvez as pessoas aqui, 3.000 pessoas, não tinham WhatsApp, não tinha contato, cartas demoravam muito para chegar a uns lugares. Então, como é que essas pessoas se mantiveram cristãs e formaram comunidades e aí o evangelho foi espalhando tanto? Por causa de maturidade cristã. Eles tiveram força para serem maduros, sabe? E como precisamos disso hoje em dia? Às vezes, por tão pouco a gente deixa. Por tão pouco, porque o meu líder passou por mim e não falou oi comigo, ou falou de uma forma que eu não gosto, e aí eu não quero mais sinal de igreja. Eu fui, e novamente, gente, eu não tô dando palco pra maluco e nem reforçando os casos de abuso religioso, tá? Mas tô falando de contextos muito menores que esse. Mas no sentido de, por tão pouco a gente deixa, sabe? E é que essas pessoas, elas tinham muito menos que a gente tem hoje. Elas não tinham a Bíblia como a gente tem hoje, assim,
com um preço tão barato. Você tem no seu celular um aplicativo de Bíblia, se você quiser, de graça. Então, essas pessoas tinham muito menos acesso que a gente, mas elas perseveravam. E isso nos ensina muito, né? O que você tá atrelando à sua perseverança. Eu só consigo perseverar, eu só consigo continuar se eu tiver isso. Se eu tiver uma liderança X, se eu tiver um vídeo X, se eu tiver na igreja Y, perceba? Não é isso que Deus tem para nós. A nossa maturidade cristã não pode depender de pessoas, ela depende de você. Então, não tem muito quem você culpar, tá? Desculpa te falar isso, mas não tem muito o que você culpar. Então, ou você cresce ou você fica criança para sempre. E aí nós continuamos com esse finalzinho aqui que fala, eu vou ler ele, tá? E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Algumas coisas fortes aqui para a gente poder encerrar o nosso vídeo hoje. Primeiro, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. A obra é do Senhor, Ele zela pela obra dele, Ele mantém a obra dele. Então nada pode parar a obra do Senhor, porque Ele está zelando pela obra dele. Então isso é muito forte a gente pensar, né? É muito bacana, muito incrível, porque Deus está zelando pela sua igreja. Ele formou a igreja e Ele está zelando por ela, Ele está cuidando dela. Então tome cuidado quando você pensa ou fala algo sobre a igreja, sabe? Porque você está se incluindo nesse diálogo. Você está se incluindo nessa fala, mas acima de tudo, você está incluindo algo que não pertence a você, pertence ao Senhor. Segundo ponto, aqui vai falar, né, que em cada... Deixa eu falar temor por último. Que eles vendiam suas propriedades. E aqui alguns vão falar, nossa, o comunismo nascendo aqui. Primeiro, muito cuidado. Existe um erro que chama anacronismo. Anacronismo é você olhar com os olhos de hoje a coisas que aconteciam naquela época. O que significa isso, Hélida? Eu estou caracterizando um movimento atual ou recente assim, né, nos últimos 100 anos, talvez, eu não conheço muito dessa parte, tá? Você precisa entender como eles pensavam naquela época para poder julgar os eventos daquela época, senão você comete esse erro. Você analisa um evento do passado com seus olhos de hoje, então isso pode trazer muitas heresias, muitas coisas fora de contexto, muito cuidado. Então, o que significava isso aqui? Não era nada relacionado ao comunismo, porque, primeiro, não estava ligado ao governo. Segundo, ninguém fazia isso aqui forçado. Então, o que isso quer nos ensinar? Porque agora eu vou vender minhas propriedades, vou vender tudo e vou ficar na rua. Não, pelo amor de Deus, não. Aqui está ensinando o seguinte, essas pessoas, elas tinham mais de uma propriedade. Tanto que depois eu continuar falando no capítulo 3, que eles se reuniam de casa em casa. Então, se eles venderam tudo, com que casa eles ficaram? Então, perceba, eles têm casa, mas além da casa deles, eles também tinham outras propriedades. Então, existia no coração... O que isso quer nos ensinar de fato? Existia tanta generosidade naquela igreja a ponto de não faz sentido eu ter muitas propriedades e meu irmão está em necessidade. Porque eu quero amar como Cristo ama. Então, se eu tenho muitas coisas e meu irmão está passando necessidade, eu vou vender uma das minhas propriedades e vou ajudar o meu irmão. Percebe? É um conceito aqui de generosidade que a Bíblia quer nos ensinar. É um coração generoso, um coração que não é forçado, mas um coração que dá ali uma ajuda financeira, uma ajuda emocional, uma ajuda física, de coração, parte do coração, um coração generoso, ok? E por último, vai falar que em cada alma havia temor e os sinais e maravilhas aconteciam. E nós podemos entender esse versículo de fato como se fosse Deus estava fazendo naquela igreja. Deus fazia milagres, Deus fazia sinais, prodígios, maravilhas. E as pessoas ao se depararem com isso, elas ficavam maravilhadas, porque elas viam Deus está no nosso meio. E isso produz temor nelas. E temor, como o professor meu gosta de falar, e eu amo o que ele falou e guardei no meu coração, que temor é nós respeitarmos Deus como Deus. É nós sabermos quem é Deus, sabe? E isso produzir um fruto em nós, isso produzir respeito a Ele, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano. A igreja estava passando por isso, sabe? Olhar para aquilo e falar, Deus está aqui. Então, se Deus está aqui, eu preciso respeitar a Deus como Deus. Muito forte, né? Que haja realmente no nosso coração esse temor de você entender que Deus é Deus. Que os sinais e maravilhas, né, acompanhariam aqueles que crescem, mas que isso gere em você temor.
de saber que Deus é Deus e de respeitá-lo como Deus. Amém? Amém? Espero que tenha falado com você, espero que tenha sido bênção. Que Deus te abençoe. Seguimos juntos até o próximo capítulo. Continue estudando, continue lendo, marca aquilo que falou com você, anota. E é isso. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, deixa salvo. Deixa um comentário aí pra gente poder interagindo junto. É isso, um abraço, até o próximo vídeo.